Bom dia a todos, a paz de Cristo, amém? Você que chegou aí e deixou sua cama, pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Mas só por amor a Jesus, por amor a Jesus a gente levanta. E que Deus venha te abençoar, você que está conectado aí no Facebook, hoje o Facebook, né? No Facebook, no meu canal, que você possa compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, seus familiares. De repente a pessoa está indo para o trabalho, está em casa, pode assistir essa palavra, receber essa oração. Que Deus venha te abençoar. Amados, eu quero dizer para você que está aqui hoje, você escolheu a melhor parte. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Jesus falou para Maria, Marta, não se preocupa com ela não, porque ela escolheu a melhor parte. E essa parte ninguém pode tirar dela. Então essa parte que você escolheu do seu dia, já de manhã, de estar na presença do Senhor, ninguém pode tirar de você, você escolheu. E Ele com certeza vai honrar a sua chegada, a sua oração. Você também que está conectado aí, podia estar fazendo outra coisa, mas o Senhor, você escolheu estar com o Senhor, ou agora de manhã, ou depois no canal do YouTube, mas com certeza você escolheu estar perto de Deus. Então nós vamos começar orando, agradecendo a Ele. Amados, nós temos milhões de motivos para agradecer. Milhões. Você acordou de manhã. Quem é que teve uma coberta essa noite? Uma cobertinha, uma mantinha. Ai, gente, vamos dar glória a Deus. Glória a Deus pela coberta. Você teve uma cama, um colchão, um colchonete, ou um lençol para dormir. Você acordou e respirou. Glória a Deus, é Rubens. Rubens faz 4 anos que teve o Covid, ficou muito no hospital, né? Foi entubado, quase morreu. Nós oramos tanto e ele voltou, ele chegou com uma possibilidade de não viver. Então, todo dia 7, né? Todo dia 7, eu vejo dia 7, eu sei, hoje o Rubens reviveu. Ele sempre fala comigo, eu chego no monte. Todo dia 7 ele vai no monte. O dia que Deus o curou. Então, amados, nós temos milhões de motivos para agradecer pela misericórdia nova que Ele tem dado a você. Você pode ficar de pé ou ajoelhado. Meu Janaína linda. Saudade de vocês. Estou com muita saudade. Quinta-feira passada não estava aqui, estava no sul vendo meus netos, minha nora, meu filho, e eu assisti o culto, participei, chorei, porque a saudade fica, né? Gente, eu amo muito vocês, nossa. E nós amamos também, né? Nós amamos, obrigada. Eu senti muita presença do Senhor. Falei, pastora Delminha, você está cheia de unção. Falei para ela. Glória a Deus, a gente sente quando assiste o culto que Deus está nesse lugar, amém? Amém. Se você puder se ajoelhar, amém. Se você não puder, não tem problema, você fica de pé. Nós vamos orar, nós vamos clamar nesse momento, vamos declarar sobre este lugar, que o Senhor está aqui, que o Senhor reina neste lugar. Carlinha, vem cá, Carlinha, psicóloga, minha amiga. Você pode fazer essa oração aqui em público? Nós vamos agradecendo a Deus, entregando a Deus essa oração. Que Deus... Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Amém. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado, para poder Deus. Contemplar a tua benignidade Glória sobre a nossas Deus, vidas. Pai, obrigado. Pai, Deus. obrigado porque o Senhor nos deu, Senhor Deus, um teto. Obrigado, O Senhor Deus. está nos dando, Senhor Deus, este teto aqui agora de Aleluia, unção, Pai. de Obrigado. renovação. Obrigado, Que o Senhor Deus. venha ser sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas vidas, nossos planos. Que a tua provisão ela seja sobre cada família que adentrar por esses portões. Nós entregamos, Senhor Deus, toda a nossa fidelidade, Senhor Deus. Nós colocamos nossas limitações nas tuas mãos, porque nós não somos nada. Nós pedimos que o Senhor nos complete. Nós pedimos que o Senhor, nesta hora, receba a nossa adoração. Nesta primeira hora da manhã. Que o Senhor venha, Senhor Deus, receber o nosso amor para contigo, Senhor Deus, porque nós não somos nada, nós não temos nada, nós precisamos do teu preenchimento em nossas vidas. E que o teu amor, Senhor Deus, ele venha nos preencher. Entra, Senhor Deus, com o teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Cubra-nos, Senhor Deus, com o teu sopro, com o teu fôlego. E aqueles, Senhor Deus, que ainda estão no caminho, que ainda estão por vir, Senhor Deus, aqueles que estão acompanhando, Senhor Deus, pelas telas, que o Senhor também derrame bênçãos sobre a vida de cada um deles.
Obrigada por tudo. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E cremos que o Senhor estará conosco até a consumação. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta manhã maravilhosa, na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ser levantado em glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor, só Ele é digno, amado. Quando você começar a entender que a adoração move o coração de Deus e o que Ele quer de você é o relacionamento. O que Ele quer de você é a adoração. Porque o resto Ele já tem, Ele é dono de tudo, Ele é soberano. Mas Ele quer a nossa adoração, independente de como nós estejamos. Com a circunstância que a gente vive, a gente precisa adorar, né, Ivone? Pois aqui, vamos beijar todo mundo. Então vamos adorar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Exaltamos teu nome nesta manhã, Senhor. Senhor, tu és bom, Pai. Todo tempo tu és bom, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça não é falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Quando se volta e devia meu fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vontade me seguirá, Senhor. A vontade me seguirá, Senhor. Venho a ti, todo eu sei, entrego tudo a ti. Vontade me seguirá, Senhor. Vontade me seguirá, Senhor. Vontade me seguirá, Senhor.
és sempre fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia! Mas você já pensou, para pensar que cada manhã que se acorda é uma ressurreição? E quando a gente dorme, é uma pequena morte. Eu estava pensando sobre esses dias, e a gente dorme e sabe se vai acordar no outro dia. E Deus fala que Deus cuida, né, do nosso sono, cuida de nós. E essa pessoa fala muito sobre isso, porque Ele cuida dos detalhes das nossas vidas, amada. Eu creio, Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Cuida de nós, Senhor. E Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Oh, aleluia. Obrigada, Deus, obrigada por esse cuidado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo, por cuidar de nós em cada manhã. Amém. Aleluia. Obrigada, Senhor. Damos graças a Deus neste dia, Senhor, por mais uma manhã. Obrigada, Senhor. Aleluia.
faz parte. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você passa para trás. Amados, vamos orar então enquanto a pastora está achando o som ali, porque a Maiara não veio hoje. E aí cada um costuma com algo e fica difícil depois, né? Aprender. Pai, estamos graças nesta manhã, Senhor, deste graça. Obrigada a Deus, porque, como eu falei, cada manhã que acordamos, ó Deus, é um milagre, Senhor. É mais um dia, Pai, que temos, Pai, de ter gratidão para contigo, porque Tu cuidou do nosso sono, Tu cuidou dos nossos, da nossa casa. Pai, é muito bom, Pai, ter um Deus de amor que olha para nós, que cuida de nós, e que nós podemos descansar neste amor, Senhor. Sabemos que o amanhã já está pronto. Pai, tira de nós toda a ansiedade, todos os medos, todas as inseguranças, Senhor, Deus, do dia, do futuro. Pai, daqueles que não são os nossos, guarda da nossa casa, Senhor. Nos dá certeza, Pai, deste amor e deste cuidado, Pai. Sabemos, Pai, que nós somos filhos amados de Ti, Senhor. E que Tu não has de deixar faltar nada em nossa vida, em nossa história. Muito obrigado, Deus, porque estamos aqui mais uma quinta-feira, Deus. É um privilégio estarmos, ó Pai Deus, congregando juntos um com os outros, Senhor Deus, nessa comunhão. Agradecendo por tudo, Espírito Santo. Nos perdoa, Senhor, mais uma vez. Nós pedimos, Pai, nesta manhã. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. E o meu louvor, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
Aplauda o nome do Aleluia, Senhor. aleluia. Você pode sentar, amado. Eu vou ter um momento de intercessão da Priscila. Eu vou estar clamando nesse momento. Amém, glória a Deus. As paz, bom dia. Quem está com frio aí? Aleluia. Quem está do seu lado, dá bom dia. Você venceu a chama. Glória a Deus. Estamos aqui nessa manhã reunidos no nome de Jesus, amém? Amém. Quinta-feira já está na nossa agenda, né? Vai fazer o que na quinta? Então, quinta-feira, de manhã eu estou na Casa Rosa. Depois a gente buscar o reino, em primeiro lugar, sua justiça e Glória a Deus. que serão acrescentados, amém? Eu quero compartilhar um breve testemunho, bem rápido, para poder edificar sua fé. Vocês sabem que eu venho de uma trombose na perna, né? Muitas oraram por mim, eu fiz o procedimento. E eu fiquei mal mesmo ali de cama, né? Tinha noites que eu não dormia, minha perna dormente, eu acordava com o nervo enrolando, eu sentia, né, o nervo travando. Eu acordava gritando, o esposo desesperado. E aí eu fiz assim, uma cãibra, mas eu sentia o nervo enrolar, eu via, a gente via assim, né? E aí eu passei o período usando a meia de compressão, né? E é muito difícil usar a meia de compressão, foi um período bem difícil. E aí tudo bem, passando isso eu comecei a fazer a atividade física. Aí estourou outra tromba, eu tive que parar, aí eu voltei, estourou outra tromba, eu tive que parar. Então foi um processo bem doloroso fisicamente e emocionalmente também, né? A gente faz a obra, queria subir um monte, não conseguia, tinha que pregar às vezes sentada, ia orar alguém, ficava cansado, então era bem limitante, né? E aí eu fiz o procedimento e a gente orando, meu esposo teve um dia que eu estava sentindo muita dor, ele orou por mim. E desde aquele dia eu não senti mais nenhuma dor, eu creio que fui curada ali. E aí eu voltei para a academia, né, e ali caminhando, comecei a correr na esteira. Eu caminhava e parava, até que eu fui conseguindo ir gradualmente aumentando, né, o ritmo, o tempo de corrida e a quilometragem também. E aí quando foi essa semana, ele falou assim, amor, eu vou correr lá no Jericinó, vamos comigo, porque ele corre. Falei, tá bom. Aí eu fui não. Acordamos 5 horas da manhã, eu ajoelhei, Delma, e aí eu fiz uma oração. Eu preguei sobre andar com Deus na semana passada, lembra? E aí eu de joelho, eu falei assim, pai, 5 horas da manhã, me arrumando, né? Eu falei, pai, eu preguei sobre andar com o Senhor, mas nessa manhã eu quero orar diferente, eu quero pedir pro Senhor correr comigo. Aleluia. Eu senti de falar isso, eu falei, pai, vamos correr comigo? Porque às vezes a gente quer fazer oração tão bonita, a gente quer enfeitar, minha mãe fala, enfeitar o pavão, né? E a gente só precisa ser sincero com Deus. Nós só precisamos convidar Deus para conviver conosco no nosso dia normal. Senhor, vamos fazer comida comigo? Aí fica boa, né? Não queima feijão, não queima arroz. Né? E ali, quando eu falei isso, Senhor, o Senhor pode correr comigo? O Espírito Santo me lembrou uma palavra. Salmos 18, versículo 29. Quem quiser... Vamos abrir, Salmos 18, 29. Isso. Salmos capítulo 18, versículo 29. Isso. Abriram aí? Aqui. Salmos 18, versículo 29. Aqui. Porque por ti eu corri atrás de uma tropa, e pelo meu Deus saltei sobre um muro. Em algumas traduções está escrito que com Deus eu salto até muralhas. E o Espírito Santo me falou esse versículo. Eu falei, se com Deus a gente salta até a muralha, com Deus eu vou conseguir correr, amém? Amém. E aí começamos a correr, o meu esposo, e ele falou assim, eu vou correr do seu lado devagarzinho. Aí quando você cansar, você para. Eu falei, tá bom, porque na minha mente eu tô pensando, né? Eu vou correr um pouquinho, vou parar e vou caminhando. Irmão, eu fui 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 correndo, 4 quilômetros, 5 quilômetros, 6 quilômetros, 7 quilômetros, 8 quilômetros. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. 1 hora. Quem corre aqui sabe o quanto é difícil, né? E foi a primeira vez que eu corri na pista. O que eu quero dizer com isso? Olha que a Priscila correu, não. Eu quero dizer pra você que assim como Deus me capacitou para fazer algo que eu convidei Ele para fazer comigo,
Qual é a muralha que você tem que transpor nessa manhã? O que você precisa se posicionar para que aquilo que estava parado na sua vida comece a se movimentar? Eu não comecei correndo 8 quilômetros, levantei da cama com 8. Não. Teve um processo. Eu precisei um dia me posicionar. Eu precisei olhar para a cama e falar: cama, aqui não é o meu lugar, eu vou me levantar. Eu vou com dor, eu vou sem dor, eu vou acreditando, eu vou sem acreditar, mas eu vou conseguir. Você precisa se posicionar hoje, para que você viva algo diferente amanhã. Se nós não posicionarmos, a nossa vida não muda. Você quer fazer uma faculdade, mas você não faz o vestibular. Você quer arrumar um emprego, mas você não melhora o seu currículo. Você quer casar, mas você não se prepara emocionalmente para ter um esposo. Nós precisamos nos posicionar e entender. Eu preciso percorrer um processo, mas para o processo começar, eu preciso me levantar. A palavra de Deus vai dizer: quando Débora se levantou, quando eu, Débora, me posicionei como mãe de Israel, aquele povo que estava acorrentado 400 anos, eles foram libertos. De repente, para algo mudar na sua vida, só precisa você se levantar e convidar Jesus para percorrer esse caminho e essa jornada com você. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Cuida do seu corpo, irmã. Eu tinha uma resistência. Eu não conseguia. Eu tenho 34 anos. Nunca tinha entrado na academia. Quando eu entrei, eu comecei a chorar. Porque não era o meu ambiente natural. Eu não estava acostumada com aquilo. O pessoal malhando, olhando no espelho, aquela vaidade, aquelas coisas. Aquilo me incomodava. Eu não estava acostumada com aquilo. Mas às vezes você precisa sair do seu casulo. Você precisa sair da sua zona de conforto para você viver coisas maiores e coisas melhores. Hoje, quando eu prego, eu sinto que eu consigo ter mais fôlego. Eu consigo ter mais disposição. Eu emagreci 15 quilos fazendo reeducação alimentar. Então, hoje, eu consigo ter uma qualidade de vida melhor. A semente que você planta cuidando da sua saúde hoje, você vai colher na sua velhice. Você vai colher na sua velhice, mas é um processo, é gradual. Amém? Então, ore e fala com o Senhor: Pai, eu quero transpor essa muralha. Qual é a muralha que você tem que transpor hoje? É a muralha do perdão, de repente você precisa perdoar alguém. É a muralha do amor próprio, de repente você não consegue se amar, você não consegue se valorizar, você não consegue ver qualidades em você. Se eu te perguntar 10 qualidades, você não consegue falar as 10. Não consegue. Mas se eu perguntar 10 defeitos, você vai conseguir mencionar 10 defeitos. Porque nós temos essa propensão a nos diminuirmos e não enxergarmos em nós o valor que Deus sabe e Deus fala que nós temos. Amém? Então que você possa correr, que você possa se cuidar, que você possa perdoar, que você possa orar, jejuar, fazer propósito, que você possa viver no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Fale para o Senhor aí: Pai, a minha muralha é essa, é o desemprego, a minha muralha é essa amargura, é a solidão. Fala para o Senhor aí que Ele quer te ouvir. Pai, muito obrigada, porque a palavra vai dizer que com o Senhor nós podemos todas as coisas. Nós podemos todas as coisas porque é o Senhor que nos fortalece. E quando nós estamos fracos e desanimados, a sua palavra diz que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando somos fracos é aí que estamos fortes. Obrigada porque a tua palavra nos garante que com o Senhor nós conseguimos furar muralhas, com o Senhor nós conseguimos entrar na cova, com o Senhor nós conseguimos atravessar o mar, com o Senhor nós conseguimos entrar na fornalha e não sermos queimados, com o Senhor nós temos o direito da salvação e da vida eterna, com o Senhor nós recebemos a paternidade, porque a sua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Pai, nos ajuda a vencer as dificuldades que estão à nossa volta. Nos ajuda a nos levantar, Pai. Nos ajuda a querer se levantar. Nos ajuda a querer mudar de vida. Senhor, muda a nossa forma de pensar, Pai. Faz uma metanoia na nossa mente. Se nós não mudamos como pensamos, nós não mudamos o que fazemos. Então nós precisamos mudar de dentro para fora.
Não é mostrar uma coisa do lado de fora e ser outra do lado de dentro. É mudar de dentro para fora. Então que o Senhor segure nas nossas mãos. Que nós possamos romper limites. Que nós possamos quebrar recordes. Que nós possamos ir mais além, Pai. Que nós possamos sair do comodismo. Que nós possamos, Senhor, nos posicionar naquilo que o Senhor quer para nós, Pai. O Senhor falou para Abraão: sai da tua terra. Ele teve que se posicionar e sair, Senhor. Daniel teve que se posicionar em oração para que ele não fosse, ó Pai, não se curvasse diante da estátua, Senhor. Pedro teve que se posicionar e sair daquele barco. Porque se ele não sai do barco, ele não vive experiências sobrenaturais. Nos ajuda a sair do barco, nos ajuda a sair do comodismo, nos ajuda, Senhor, a sair de ambientes que não te agradam, relacionamentos que nos afastam de ti, ó Pai. Senhor, nos segura pela nossa mão, para que nós possamos passar pelo fogo, para que nós possamos passar pela água, para que nós possamos sair da inércia, para que nós possamos buscar azeite, para que a nossa lamparina não seja apagada. Nos ajuda a transpor as muralhas que estão diante de nós. E assim como o Senhor derrubou as muralhas de Jericó, quando o povo rodeou aquela terra, nos ajuda, Senhor, a derrubar aquilo que está de pé sobre a nossa vida. Essa é a nossa oração nessa manhã. E desde já nós te damos toda a honra e toda a glória. A nossa oração. Amém e amém. Amém, na palavra do Senhor. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui hoje. Estava com muita saudade de vocês, tá? Que eu comecei falando. Faz muita falta quando a gente não está aqui, né? E abraça vocês e beija vocês, né? E eu estava lá vendo meus netos, mas eu comecei a beijar eles. Eu não tinha ideia, não tinha ninguém para beijar, que você beijava ele. Mas glória a Deus. Amados, essa palavra de hoje que o Senhor falou no meu coração é um confronto. Não é muito bom pregar confrontos, mas hoje o Senhor falou muito comigo. O confronto ele cura, ele dói, mas ele cura. Ele cura e a Priscila já começou já falando algumas coisas e nós precisamos tomar uma posição, amados. Não há mais tempo de ficar sentado vendo o mundo passar. Porque as coisas estão sendo rápidas, não é? Estão sendo rápidas. A gente vai olhando assim, por exemplo, está chegando meu aniversário. E a gente começa, quando fica perto do nosso aniversário, a gente começa a analisar muitas coisas que a gente viveu, que a gente não viveu, que a gente fez, que a gente errou, que a gente erra mais do que acerta. Mas a gente começa a ver algumas coisas que precisam ser mudadas em nós. E muitas das vezes a gente quer que o outro mude. Quando meu marido mudar, eu vou ser melhor. Quando meu filho mudar, eu vou ser. Quando a minha igreja melhorar, e a gente começa a colocar a culpa nas pessoas e nas instituições e no sistema, porque esse governo não é bom. Quando vier um outro governo, a Bíblia diz que nada vai melhorar. Porque ele disse que no mundo nós teríamos o quê? Muitas, não são poucas. Ele colocou esse superlativo muito, que ele quis dizer muitas coisas iriam acontecer. Mas você tem que permanecer, amém? E a palavra de ordem que o Senhor nos está dando nessa manhã é a gente permanecer. Muitos estavam caminhando e pararam no meio do caminho. Muitos estavam, tem fulano, não está mais. Não está mais aqui, não veio, não está. Não está. Porque não permaneceram. E permanecer é uma qualidade, é um atributo daquele que serve a Cristo. Amém? Amém. Porque quem é seguidor de Jesus Cristo? Amém? Amém? Você não é seguidora da Casa Rosa, você não é seguidora da igreja que você está, você não é seguidora do seu pastor, da sua pastora que está aqui, não. Você não me segue. Pode até me seguir no Instagram, né? Mas você não segue, você segue Jesus Cristo. Tudo que Jesus Cristo falou, amados. E eu fico pensando assim, eu preciso ficar mais perto de Cristo. Eu preciso ficar mais perto de Jesus. Eu preciso aprender de Jesus. Por isso é que eu sempre falo e vou repetir. Se você quer ficar perto de Jesus, comece a ler o Evangelho de João. O Evangelho de João tem que ser lido todo dia. Se você não sabe o que você vai ler, lê João. Porque João foi um amigo íntimo de Jesus e ele falou coisas que nenhum dos outros evangelhos falaram. Eu sou a videira verdadeira, permanecei em mim. Ele fala muita coisa que Mateus, Marcos e Lucas não falaram. Mas ele estava ali com Jesus, ele está com a caneta, né, anotando tudo.
tudo, né? A Carlinha que gosta de anotar, a gente que gosta de ficar anotando, anotava tudo. E ele escreveu para mim e para você que a gente precisa permanecer. Mas não é tempo da gente ficar dormindo, só dormindo. Ah, tá frio e tal. Você não sabe o que é frio, gente. Eu passei um frio que eu pensei que eu nunca na minha vida ia passar. E olha que quando a gente foi a Israel, a primeira vez que eu fui numa época que era primavera e depois veio o inverno. Lá estava frio, né? Em Israel. Mas não foi esse frio que eu peguei no sul. Cheguei, estava menos 1 grau. Quando eu cheguei no avião, o comandante já falou, olha, estamos chegando em Pelotas, 4 graus, aqui sensação térmica de menos 1 grau. Já estava com 2 casacos, já enfiei o outro, uma touca. E quando eu cheguei no aeroporto, aquilo tudo aberto, né? Mas era um frio de doer. Eu falei, Jesus, roupa térmica com tudo. Mas a gente não pode desistir. Eu tinha que encarar aquilo lá, o frio. Então, às vezes, a gente desiste daquilo que Deus mandou a gente fazer. Então, hoje, eu quero dizer para você, e a palavra não é só permanecer. A palavra também de hoje, que Deus falou no meu coração, é de você desafiar as suas emoções. Amada, nossas emoções nos enganam. Não é, fazer? As nossas emoções nos enganam. Às vezes a gente pensa que aquilo que a gente está sentindo é verdade, mas aquilo não é verdade. Aquilo que a gente está pensando, que a pessoa está pensando de nós, a pessoa nem pensou, nem lembrou de você. E você está achando que fulano olhou para você e não gosta de você, não falou com você. As nossas emoções, elas nos enganam. Então hoje vamos desafiar. O que é desafio? Ela faz um desafio. Ela correu 8 quilômetros. Correu, eu só ando 7, não consegui ainda correr. Mas vou chegar lá um dia. A gente tem que começar, né? Tem que começar. Eu vejo as pessoas correndo na praia, gente nova, gente de idade. Eu falo, um dia eu vou correr. Mas ainda não chegou aí. Mas não pode correr ainda, eu estou no processo. Mas vai chegar um dia que eu vou correr. Aí você vai me ver correndo. Você está correndo e vai correndo. Mas não é só correr, amados. São desafios que a nossa vida precisa tomar. Um desafio, às vezes, muitas das vezes, a gente acordar mais cedo para orar. A gente acordar de madrugada para orar. É bom para o nosso corpo? É, mas a gente quer dormir. Estar aqui 8 horas da manhã não é fácil, né, Ivone? Vamos ficar na cama. Os mandei 5h30. Falei, Jesus, hoje é quinta-feira. É o dia de 5h30. Me ajuda. Que cama que está quente demais. Estava bom estar na cama. Mas a gente se levanta por amor a Ele. Porque a gente ama, porque a gente quer correr para encontrar com Ele. Você veio e você escolheu a melhor parte. E não pensa você que vai ser só porque você chegou aqui sentou nessa cadeira, não. O Espírito Santo já sobre você, amém? Você recebe isso, essa palavra? E isso não é em vão, nada que você faz, nenhum algo que você, nenhuma oração, nenhum amor que você dá, né, Carlinha, as meninas das crianças, a Carla e a Hélida, que dão amor para aquelas crianças, que cuidam, nada fica em vão, nada passa desapercebido aos olhos de Deus, amém? E às vezes a gente pensa que, ninguém está vendo, ninguém vai olhar, ninguém vai saber que eu estou orando de madrugada. Deus sabe. E se Deus vê, amados, você tem que ser a pessoa mais feliz da face da terra, porque Ele está vendo o seu choro. Eu amo o Salmo 56. Que ele diz, eu coloco no vidrinho, vou falar, ele fala ódio, mas vou colocar um vidrinho, né? Ele coloca no vidrinho as suas lágrimas. Ou seja, tudo que você chora lá no travesseiro, que você chora lá na sua cama, que você chora lá ajoelhado, que você chora fazendo as coisas. Eu caminho, eu choro, eu faço, as pessoas pensam até que eu sou doida, mas eu não estou nem aí para as pessoas. Eu choro porque eu me lembro das coisas, eu começo a chorar, eu começo a me emocionar, eu começo a glorificar. E isso não passa em vão para Deus, amém? Para o Espírito Santo não passa em vão, Ele sabe. Eu falei para vocês já a experiência que eu tive com o Espírito Santo, quando eu fiquei no hospital, depois de tudo que passou no processo todo de 9 dias sem comer, porque você ficar sem comer, sem beber e sofrendo não é nada bom. Mas aí depois, no último dia, ele falou para mim, eu chorei o dia que você chorou. Eu chorei, eu senti a tua dor. Porque era uma dor tão insuportável que eu falo, Jesus, não sei se eu vou querer ficar nesse lugar aqui não, se eu melhor me levar. Porque doía muito, era muito sofrimento. E eles não conseguiam descobrir o que era. Aquele processo de 3 dias de não saber, você sofre parece que 3 dias, parece uma eternidade. Mas ele
falou para mim no último dia, eu chorei por você. Eu não sou melhor do que você. Ele chora por você, Janaína. Ele chora por você, Marluz. Ele chora a tua dor, ele sabe a tua dor. E a gente precisa se posicionar. As nossas emoções nos enganam. E muitas das vezes você pensa que na hora da sua dor, você está sozinho. Porque a gente é assim. Ai, todo mundo foi embora, ninguém olhou para mim. Aí a gente pensa, nossa, todo mundo precisou ir, nem os médicos olham, ninguém resolve. E a gente tem as nossas emoções, se a gente deixar a Mate, ela domina a nossa vida. Mas hoje eu quero dizer para você que quem vai dominar as suas emoções é o Espírito Santo. Você recebe? O Espírito Santo vai dominar você. Então quando vier algo na sua mente, porque a nossa mente é pelo que a gente vê, pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve muitas informações. A gente vê. Se você ficar vendo aqueles jornais, né, tá na televisão, sei lá de uma emissora que é o dia inteiro contando a mesma coisa que falou, que às vezes aquilo já passou no ano passado, mas as pessoas ficam, meu Deus, que isso? A pessoa ia se jogar, mas aquilo não era nem aquilo, era novembro, nós vamos dizer que julho de 2024, aí ele coloca como se fosse julho de 2025. Aí as pessoas pensam que é naquele dia, e começam a chorar, começam a emocionar, e se a gente não se cuidar mais, as nossas emoções vão falar mais alto do que a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? E eu queria ler para você Romanos, para você não deixar que as suas emoções, os seus desejos, né, tomem conta de você e de mim. Romanos 7, 18, vou ler de 18 a 20, diz assim, Romanos 7, 18 a 20. Porque a gente tem uma natureza humana. E essa natureza humana, olha só, olha para mim aqui, eu vou explicar para você a natureza humana. A natureza humana sua, ela é forte, que é a tua carne, que é a minha carne. E a gente tem a natureza divina, que é o Espírito Santo, que é as coisas de Deus. E essa natureza divina, ela está dentro de você, amém? Tá? Porque você recebeu o quê? O Espírito Santo. Se alguém disser para você que você não é nada, que você não chegou a nada, que você não faz nada, vai dizer, não, eu sou. Eu tenho o Espírito Santo. Você pode dizer, eu tenho o Espírito Santo. Fala outra vez. Eu tenho o Espírito Santo. Mas você tem a pessoa mais importante do mundo, que é o Espírito Santo. Ele é consolador, ele é o teu amigo, ele é aquele que te ensina. Eu tenho feito um propósito desde da manhã, porque a gente prega e a gente precisa de direção de Deus. E eu falo, Espírito Santo, eu não sei nada, me ajuda quando chegar num lugar que eu tiver que falar alguma coisa, me ajuda, eu quero ser cheia do teu Espírito Santo. E eu estava contando para a Delminha, antes de eu ler a palavra, vou contar uma história para vocês, de como Deus, como que a gente vai orando e Deus vai movendo. Nesse último, no voo que eu voltei, eu vim para cá, eu fiz uma conexão em Guarulhos. E naquele voo, eu sentei atrás, sentei assim no banco, e tinha um senhor do meu lado, um rapaz, eu no meio. Todos os dois eram fortes, eu imprensado no meio. Aí eu falei, pai, não está dando certo isso aqui. Aí tinha uma menina na frente, no cantinho, na janela, e 2 cadeiras vazias. Eu chamei a moça e falei, eu podia mudar de lugar? Porque eu gosto de ir ao banheiro, para não atrapalhar o rapaz. Aí ela, não, senhora. Aí eu mudei. Aí eu fiquei olhando para ela. O pessoal começou a falar, é com ela que você vai falar. E eu falei, senhor, você me tirou daquele tudo apertado. Ele voltou aqui na frente. E ela, linda, Júlia. Ela deve estar ouvindo, eu dei até o Instagram da Casa Rosa para ela assistir. E eu comecei, e ela estava lendo um livro de psicologia. Eu falei, menina, deve ser psicóloga. Ela não soube ética. Aí eu falei, eu olhei para ela, aí eu falei para ela, eu tô com calor, vou tirar o casaco. Ela tirou, aí eu também vou tirar. Quando tirou o casaco, nós vamos ficar a mesma blusa. Eu estava com preta, com branca, e ela branca com preta listrada. Ela, nossa, a gente está com a mesma blusa, só trocada a cor. Uma menina linda, nova, 28 anos. Aí eu falei, é mesmo? Aí comecei a falar com ela. E ela vinha para o Rio também, não sabia. Ela falou, poxa, o meu voo vai sair meia hora. Eu falei, o meu também, eu tenho que correr, porque o aeroporto de Guarulhos é muito grande, você tem que achar o portão. Não tinha o portão ainda, aí corre para... E ela é nova, né? Eu falei, cara, ela vai me ajudar, vai dar com ela. Aí comecei a conversar com ela. E ela foi, achou o portão, bora, menino, vamos lá. Amados, na hora de buscar nossa mala, ela não ia colocar a mala dela para embarcar. Pediram para embarcar a mala, eu nunca embarco minha mala, mas eu vou deixar. Deixou. No final do Rio de Janeiro, a minha mala e a dela foram as últimas malas. Todo mundo ia chegar, todo mundo foi embora.
e a nossa mala não vinha. E veio, mas bem depois, mas naquele tempo, acho que uns 10 minutos que eu esperei, ou 15, eu falei a história toda do que eu tinha vivido, da Casa Rosa, do que Deus fez. Ela começou a chorar e o Espírito começou a me falar assim, ela um dia foi minha e não está mais comigo. Eu falei, um dia você foi, né, de Deus e você não está. Minha garota quase caiu em dor. E ela falou assim, olha... E ela começou a entender as coisas espirituais. E eu comecei a entender, Senhor, eu preciso ter discernimento espiritual. Porque eu estava correndo, eu tinha um voo, eu estava com mala, eu estava com coisa na mão. Mas eu precisava entender a voz do Espírito. Amado, que você possa entender a voz do Espírito. Você percebe? Porque muitas das vezes a pessoa está precisando de uma palavra. E a gente está tão preocupada com a nossa história. Tão preocupada com a nossa correria, né? Tão preocupada com o que a gente tem que fazer, e as pessoas do nosso lado gritando, precisam, o Senhor falou, é com ela. E eu sempre falo, Senhor, se eu tiver alguém que eu possa falar, porque eu preciso falar, amados, nós precisamos tirar pessoas do inferno. E a gente está muito preocupado com o nosso bem-estar, que a gente quer ganhar, que a gente tem que fazer, que a gente precisa ir, que a gente precisa voltar, que precisa pagar, precisa comprar, mas... Quando a gente tira o nosso olhar só das nossas coisas, eu estava vindo de lá de algo que eu recebi de Deus. Deus me deu um presente lá, meus netos, meu filho, minha nora. Mas eu precisava naquele momento entender que aquela pessoa precisava de uma palavra. Aí eu dei o Instagram, eu dei o YouTube, eu pedi ideia para me mandar, que eu ia mandar um link. E mandei para ela e com certeza ela vai viver uma nova vida. Amém? Amém? Porque ela só precisava de um testemunho. Seremos testemunhas, né? Testemunhas na terra. A gente precisa testemunhar. Eu queria desafiar você a sair da tua dor. Eu queria desafiar você a olhar para o outro. A não deixar que as tuas emoções te derrubem. Não, estou com uma situação difícil. E aquilo vai tomando conta, mas a dor... Se você não der um basta na dor, ela vai ser maior do que a sua vida. Porque dor é um negócio, eu posso dizer de cadeira, que dor é um negócio que se você não dizer não, vou dar confiança para você. Se é para você ficar com a dor, eu vou lá, eu tinha que voltar, né? E lá eu fiz muitas coisas com as crianças, eu estava com minha coluna, e eu fui lá, comprei um remédio, uma pomadinha, né? Passei na coluna e falei, Senhor, eu vou viajar bem, eu vou chegar bem. E se o Senhor me deu uma pessoa, eu preciso falar desse amor. Eu preciso dizer para alguém, porque você olha naquele aeroporto, milhões de pessoas, é tanta gente. Eu falei, gente, essas pessoas precisam de Deus. Eu não posso chegar no microfone e falar, mas uma pessoa a gente pode. E às vezes alguém está do teu lado no teu trabalho, alguém está na tua rede social, alguém precisa de algo e você não está, sabe? Está olhando só para o teu desejo. Hoje é dia de matar o teu desejo. Amém? Amém. Eu quero ler para você Romanos 7,18. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Mas não há nada de bom na gente. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Porque, como eu falei para você, há uma luta dentro de você entre a tua natureza humana. Que a natureza humana, como ela falou, Priscila, não quer perdoar, mas o Espírito Santo fala, você tem que perdoar. A natureza humana não quer levantar cedo, não quer orar, não quer ler Bíblia. Nossa natureza humana só quer Instagram. Porque Instagram é lindo. Cada coisa bonita, cada frase bonita, cada gente bonita. A gente só quer aquilo. Mas, aqui fala, eu não consigo fazer o que é certo. Não quero fazer o que é errado. Mas ainda assim o faço. Então, se eu faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, esse pecado, esse desejo, amados, porque muitas coisas no mundo secular não é mais pecado. Não é mais pecado. Você vê que o adultério, ele não é mais crime. O adultério não é crime mais. Mas a palavra diz que o adultério é um pecado. Então há coisas, por exemplo, você rolar uma prova, um concurso na escola, não é crime isso. Ninguém é preso por isso. Mas diante de Deus porque você está fazendo uma coisa errada. Então há coisas que a sociedade, o
mundo que a gente vive, já não condena mais. Mas para Deus aquilo é pecado. Então, amados, eu quero dizer para você que os sentimentos quase nunca se relacionam com a coisa certa. Porque nós temos sentimentos que a gente quer fazer que não é certo para Deus. Então, hoje é um dia de Denise, e você olhar e falar, será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que Deus está aprovando isso? Qual é o desafio que eu preciso largar, que eu preciso deixar para ficar mais perto de Deus? Amados, a nossa vida é uma corrida. Para onde? Para o céu. Não é uma corrida para ficar rico. Não é uma corrida para ficar bonito, para ficar bonita. Não é uma corrida, sabe, para a gente ter coisas. Não. A gente sabe que vai chegar a hora, no dia final, a gente não vai levar nada, não vai poder resolver nada. As pessoas vão resolver. As pessoas vão resolver, porque a gente alguém vai resolver por nós. E a gente fica aqui nessa vida preocupado com tantas coisas. Eu quero desafiar você. Eu fiz esse desafio essa noite, orando ao Senhor. Senhor, eu preciso deixar os desejos dos meus sentimentos. Porque os meus sentimentos, eles são enganosos. Lá em Jeremias, eu vou ler para você o livro de Jeremias. Fala do coração. Jeremias 17 diz assim. 7. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Jeremias 17, 7 diz assim, ó. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes das águas. Não se incomoda com o calor. O calor, muitas das vezes, mata a planta, não mata? Se você se vê como uma planta, né? E se você não tiver água, o rio de água viva é quem? O Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você vai ficar seco. Vai ficar seco. As suas emoções vão ficar secas. Não se incomoda com o calor e as folhas continuam verdes. Ou seja, mesmo no dia difícil, cara, mesmo no dia que não tem nada, mesmo no dia que você sente nada, que tem dia que a gente está mesmo assim, cansada, exausta, tá? Sabe, com tantas coisas para serem resolvidas nesse dia. Sabe quem vem com você, Deusa? É o Espírito Santo. Oh, glória! Ele te renova, ele te coloca folha verde, ele coloca você. Ai, meu Deus, eu preciso do Espírito Santo. É por isso que eu tenho buscado o Espírito Santo, porque eu acho que se eu não buscasse, eu não estaria aqui nem falando, porque as coisas, tanta coisa que vem ao encontro, que você precisa, né, que está em liderança e batalhando guerras espirituais de pessoas. O inimigo, ele não quer você de pé, ele não quer, gente. Então, se não fosse o Espírito Santo, eu não sei, Salmo 124, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, né, irmã Marluz, eu já teria sido engolida viva. Esse é o texto da gente. Porque se não fosse Ele, mas você precisa buscar nele. E nunca deixa de produzir frutos. Qual é o fruto que você tem dado, amado e amada do Senhor? Fruto de esperança para as pessoas, ou só de reclamação, ou só de dor, ou só de desânimo, ou só de falta de alegria. Qual é o fruto que nós temos dados? Porque nós temos o Espírito Santo. Amém? Amém. Aí ele fala aqui, que é o versículo que eu quero falar para você hoje. O coração humano, o teu coração que fala em sentimentos. Porque os judeus acreditavam que todos os sentimentos estavam no coração, no órgão do coração. Né? A gente sabe que, na verdade, não está na nossa alma, que está na hipófise, que está na nossa mente. Mas o coração representa os sentimentos. Quando a gente ama alguém, a gente bota o coração, né? Quando a gente quer falar com alguém no Instagram ou no WhatsApp, a gente não tem resposta, né? A gente bota o coração. Ou seja, eu te amo, está tudo certo. Mas o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. O coração humano é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Aí o Senhor diz, eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, os sentimentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações e o seu coração. Então, muitas das vezes, amados, a gente não recebe coisas de Deus porque o nosso coração está perverso. Às vezes, para os outros, a gente é bonzinho, né? Ai, que alegria, lindos. Mas por dentro, a gente quer
esganar. Aí sabe o que acontece? Ele não dá. Porque ele vai dar conforme o teu coração. E eu pergunto, como está o teu coração, os teus sentimentos? As nossas emoções não podem tomar conta de nós. Porque a nossa natureza humana não pode ser mais forte do que o nosso coração com Deus. Então, quando a gente estiver passando por umas situações difíceis, de confrontos, de traições, de mágoas, ou de situações que às vezes a gente não consegue chegar onde é. Porque muitas coisas, amados, Deus falou para mim, ó, não adianta que eu não vou dar. Ele falou uma vez para mim, eu fiz uma coisa, ele falou, não vou te dar, porque isso não vai ser bom para você. Aí a gente chora, não chora. Chora, a gente acha que não vai ser legal. Eu me lembro que quando eu estava grávida do meu filho, segundo esse para casar agora, eu sonhava com uma menina. Minha irmã tinha uma menina, e eu falei, eu quero ter uma menina. Ai, eu achava linda aquelas meninas, né? Hoje eu tenho a minha neta Maria, me deu assim, essa alegria. Mas aí naquela época, eu chorei, né, no dia da última, eu vim para casa triste, sabe? Eu tinha pedido a Deus, aí Deus falou, não é bom para você uma menina, eu vou te dar 2 meninos. E eu vou te dar muitas meninas. Eu não entendi, eu falei, muitas, mas como assim? Aí minhas sobrinhas, eu chamei de sobrinha, 3 sobrinhas, falei, amém, são lindas, maravilhosas, amei. Mas, 4 sobrinhas, né? Mas, não era só elas. Deus me deu vocês. Amém. 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 Deus me deu. Aí hoje, quando eu estou lá em casa, ontem, o Nando falou assim para mim, que eu tive que ir na Casa Rosa à noite, para resolver uma situação aqui de uma obra, o rapaz só podia vir à noite. Aí o Nando falou assim, você está vendo? Se você tivesse mais uma menina, você ia conseguir sair essa hora? Uma menina na tua vida? Né? Aí eu falei, é mesmo, gato. Aí quando ele vai casar e vai ficar só nós dois, nós dois e mais as meninas. Os meninos também que agora estão vindo. Mas o que acontece? A gente não entende, amados, os propósitos de Deus. Os nossos sentimentos são enganosos. E depois que a criança nasce, a gente ama, né? Aí nasceu ele, né? Ai, nossa, me apaixonei pelo time. Mas, na época, eu fiquei, sabe, virada com Deus, assim, triste. Porque a gente tem que ser real, né? Mas, depois a gente vê que Deus sempre faz o melhor. Você poderia levantar a tua mão e dizer, Deus sempre faz o melhor na minha vida. Amados, a tua emoção te engana. O teu sentimento te engana. Então, se você está na dúvida, se você está com medo, se você está com sentimentos que não são sentimentos bons e que você está fingindo que não está nada acontecendo, que você está querendo fazer a tua vontade, diga para o Senhor, Senhor, muda esse sentimento dentro de mim. Se eu tenho um sentimento de que eu tenho que vingar, que eu tenho que trair porque eu fui traída, que eu tenho que resolver, que eu mesmo vou fazer, peça, Senhor, meu sentimento é enganoso. Eu vou entregar para ti. Amado, a Bíblia diz que nada fica encoberto. Não adianta você ir atrás de coisas, porque vai vir tudo na tua mão. Porque você começa a buscar o Senhor e Ele revela todas as coisas. Na hora certa, no tempo certo e no momento certo. Então, o Senhor examina o coração e Ele prova. Sabe o que é provar? Sabe o que é prova? Quem aqui na escola fez prova? Todo mundo, né, na escola um dia. Você gostava de prova? Não, ninguém gosta de prova. Só os professores gostam da prova. Aqueles professores aqui dão prova, né? Mas a gente não gosta. Naquele dia da prova, né? A gente estuda à noite, fica preocupado amanhã. Será que eu vou decorar tudo? Eu me lembro que negócio de português, aquelas conjunções, tinha que decorar aquilo tudo. E eu falava, Jesus, como é que eu vou conseguir decorar? E eu ficava lá no espelho falando. Chegava lá na prova, a gente soa frio, a gente abre a prova, não sei nada. Você olha assim, não sei nada. Você começa a pensar, aí você fala, eu sei. Aí você vai fazendo devagar, né? Igual a prova lá do Detran, né? Você olha aquela prova e fala, gente, não sei nada. As bandeirinhas, né? A placa, bandeirinha. Umas placas, umas bandeirinhas. Nunca vi isso na minha vida, um vento pra cá, um vento pra lá. Eu falei, Jesus, o que é isso? Aí a gente começa a orar, Senhor, ajuda a gente. E a gente faz a prova. Muitas das vezes o Senhor está provando você
você nessa situação para ver se você vai dar mais força para a tua carne ou você vai deixar o Espírito Santo guiar. Eu quero declarar a tua vida na tua mão. Você vai deixar o Espírito Santo guiar a tua vida, amém? Na hora da prova, a prova está doendo, mas vai dizer, Senhor, o Espírito Santo vai me guiar, o Espírito Santo me ajuda. Eu não vou querer fazer o que minha carne quer, porque a nossa carne, Paulo falou, a nossa carne quer fazer o que é errado, a nossa carne quer fazer o que é mal, a nossa carne quer dar trompa, a nossa carne quer pisar, se puder, quer sentir o tal, mas o Espírito Santo diz, cala-te. O Espírito Santo diz, faça o que é bom. Amados, tudo que você fizer que é bom para alguém, com certeza você vai receber em troca de Deus. Mesmo que aquela pessoa tenha feito contra você, mesmo que aquilo esteja ruim para você, você vai receber aquilo de bom do Senhor, porque Ele prova os sentimentos e Ele dá a cada um a devida recompensa de acordo com as suas ações. E eu pergunto para você, você está com sentimentos bons ou está com sentimentos ruins? Que nessa manhã você possa desafiar suas emoções, que elas sejam aniquiladas diante do Espírito Santo, que você não deixe elas dominar você. Já viu pessoas que desestabilizam diante de uma palavra? Você vai falar uma coisa, a pessoa desestabiliza. Nós precisamos ter controle do Espírito Santo, amém? Amados, muitas das vezes, isso o Espírito Santo me ensinou muito. Fica quieta, não responda. Porque eu, na hora certa, eu vou dar a resposta. Amém. Eu fiquei assim, Senhor, como que a pessoa está falando uma coisa dessa e eu não vou responder? Um dia eu falei, eu vou lá na cara da pessoa, eu vou falar. Porque não é possível a pessoa fazer uma difamação dessa. Aí o Espírito falou, você vai falar o quê? Você vai ver os frutos. Quando a Casa Rosa foi inaugurada, eu fiquei triste, porque muita gente falou que era político, que era político, e que eu estava fazendo uma política, que isso aí não ia durar nada, quando ele não ganhasse, eu ia fechar a Casa Rosa, que eu queria ganhar dinheiro. Todas as coisas foram faladas, e eu fiquei triste, pessoas que amavam. E eu fiquei triste, aí eu falei assim, eu vou lá para falar, e o Senhor falou assim, pode sentar aí, porque eu é que faço. E você que fica feliz, aí eu porque quando falarem coisa contra você, te perseguir, está lá em Mateus 6, 24. Seja bem-aventurado. Tudo que fala, Mateus 6, 11. Tudo que falarem contra você, perseguirem, todo mal contra vós por minha causa, porque grande é o vosso galardão no céu. Você está preocupada com a terra? Tem que se preocupar com o céu. Aí eu sentei, chorei, me levantei para fazer o que eu tinha que fazer. Porque a gente não pode perder tempo, amados, no que as pessoas falam. A gente não pode. A gente até chora, porque a gente é humano, né? Mas não pode ficar com mágoa. Aí encontrava a pessoa, nem falava nada, tudo bem. Por que sabe o que acontece? Porque quem honra é Deus. Aí vamos fazer 9 anos. Amém? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, eu quero dizer para você, não deixe as suas emoções dominar você. Quando você sentir que o negócio está virado, você para tudo e vai orar. Para tudo e vai buscar. Porque as suas emoções podem levar a gente para o buraco, podem levar a gente para viver coisas que a gente não quer viver. E muitas das vezes coisas que a gente fala na hora da raiva, que a gente não está com vontade de falar, aquilo dói no outro. Aí depois o outro não esquece, aí depois dá um transtorno. E para resolver aquela situação, é melhor falar, é melhor orar. Amados, que nós possamos sair daqui hoje desafiando nossas emoções. Que nós possamos sair daqui hoje confiando que o Espírito Santo é que faz a obra em nós e que Ele domine o coração de vocês, que Ele domine o meu coração, que todos sejamos dominados por esse Espírito Santo. Mas você vai me perguntar, mas como eu posso ser dominada? Dominado pelo Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, amém? Vai buscar, vai orar. E às vezes a gente fala, pastor, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Você pode orar trabalhando. Você não precisa fechar o olho, a tua ligação está com Ele, ó. É no ônibus, é no trem, né? É dirigindo, né? É cozinhando, é passando. Ontem eu passei 4 blues, acho que eu passei umas 7, lá do meu filho, que é roupa social. E passando lá e orando, Senhor,
Ele vai ser um anestesista, Senhor. Ele é a primeira pessoa que fala, não, isso é possível. Senhor, usa esse menino, usa essa pessoa, ele para vidas. Eu comecei a profetizar, eu já falo isso para ele, mas eu comecei a profetizar quando ele botar essa roupa, e ele abraçar alguém, ou ele falar com alguém, as pessoas sintam o teu poder, passando roupa. E aquilo, eu olhava aquele ser, eu tenho que acabar esse negócio hoje. E passando e falando, a Nazi orando. Aquilo, eu creio que vai encher, o Espírito Santo vai encher a vida dele, amém? Amém. Então, às vezes, a gente fica perdendo tempo, vendo coisas, falando coisas que não vão encher as tuas emoções. Eu quero declarar, levanta a tua mão e diga, eu quero encher as minhas emoções com o Espírito Santo de Deus. Que Deus venha te abençoar, se aplauda o Senhor por essa palavra. Glória a Deus, que Deus possa, né? Que você não possa se deixar dominar pelos teus sentimentos, que os nossos sentimentos são enganosos. Às vezes você olha para uma pessoa e você olha a aparência. E fulano é esquisito, fulano é mentira, fulano é... Às vezes a pessoa não é nada daquilo. A gente tem essa uma tendência, mas a gente não pode ter, não. A gente não pode ter isso. A gente tem que olhar todo mundo no mesmo nível, na mesma situação. Né? E às vezes aquela pessoa que você pensa que está mentindo, ela está triste. Ela está passando por algo que ela não quer falar. Que ela só queria um abraço, que ela só queria que alguém a ouvisse, ou alguém orasse por ela. E uma coisa que quebra muita cadeia básica. Assim, eu aprendi muito sobre o Espírito Santo. É quando eu vejo que a pessoa está virada comigo, fazendo olha. Eu mando uma mensagem. Eu estou orando por você, tá? Eu estou em oração. E eu oro mesmo. Eu falo, Senhor, abençoa essa vida. Toda palavra contrária, todo sentimento que eu esteja, ou que a pessoa esteja, Senhor, me ajuda. E aquilo, a oração, ela quebra. Porque não é a oração, não é você. A oração é o Espírito Santo. Ele é que faz. Ele muda história, ele muda contexto, ele muda a mente, ele muda sentimentos, mas precisa ter. É igual você abrir uma chave da porta da tua casa. Eu não posso com a minha chave abrir a casa da Dona Paula, não vai abrir. Eu não posso abrir a casa da Dona Paula, eu tenho que abrir a minha chave. Então a minha chave, eu tenho a chave, você tem a chave, amém? Aleluia. Você recebeu lá no encontro, é o Espírito Santo, você abre com ele. Fala, Espírito Santo, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu falo para ele, Senhor, Espírito Santo, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, me ajuda. Eu preciso do Espírito Santo indo na minha frente. E ele vai, porque ele prometeu na palavra. Quando você não souber o que falar, o Espírito Santo falará por você, amém? Amém. É palavra, Jesus falou. Então se Jesus falou, está falado. Amém? Amém. Sim, ela falou com vontade, verdade. Então a gente precisa pegar. A gente, amados, é como se você... Eu vi uma história uma vez de um homem que ele fez uma viagem de avião. Antigamente era assim, né? Hoje só dou umas balinhas, umas coisas. Mas antigamente era comida. Eu peguei essa época de comida mesmo. Até feijoada já em avião. Eu tenho feijoada. E aí vinha, e aquele homem não sabia que aquela comida era dada para ele. A minha moça perguntou, né? O senhor vai almoçar? O senhor vai aqui? O que o senhor deseja? Jantou os cardápios. Não quero não, estou com probleminha. E ele morrendo de fome, chegou no aeroporto passando mal. Aí a pessoa que foi receber ele, e aí, como é que foi? A viagem, não estou fraco, não estou bem. Ele, você não comeu? Não, fiquei com medo de me cobrarem. Eu não tenho dinheiro nenhum, como eu não vou comer? Aí eu falei, mas é de graça! É de graça, tudo pago! Já está pago, está embutido. A mesma coisa, amado, você só tem o sangue de Cristo, você ganhou o Espírito Santo, amém? E aí muitas vezes está lá, não, estou passando mal, está tudo ruim, vai lá para o Espírito Santo, fala o Espírito Santo, ó, eu falo, o Espírito Santo, está doendo, o Espírito Santo, olha aí. Olha esse povo, olha essa situação. O Espírito Santo olha para mim. E você chora. E você não vai brigar com o Espírito Santo. Você vai orar, você vai chorar, você vai falar para ele, você fala para um amigo. E ele, ontem eu estava falando, eu estava indo lá para fazer o RPG. E eu falei, Senhor, tu és o meu melhor amigo, me ajuda nas coisas que eu tenho que resolver. Aniversário de casa rosa e tanta coisa, casamento difícil. Senhor, me ajuda, Espírito Santo, dá um direcionamento nessa situação aí. E a gente trouxe paz. Então a gente tem que pedir para ele. Você já está garantido. Você já tem a garantia dele, amém? Amém. Então você não vai ficar passando fome. Fome espiritual, fome carnal, fome de sentimentos. Você já recebeu o passaporte, amado. Já recebeu a passagem carimbada do céu. Agora é só viver com ele. E muitas das vezes a gente está passando a prova e a gente fica naquela vitimização, naquela vida. Você vai chorar. Tem coisa que a gente chora,
Eu choro também, acho que eu choro mais do que todo mundo. Eu choro. Depois eu me levanto daquilo e agora eu vou. Mas a gente não fica chorando a vida inteira. E nem todo dia, nem toda hora. Então você tem que se levantar e falar, Espírito Santo, depois da oração, olha, agora eu vou para que o Senhor mandou eu fazer. Espírito Santo. Um dia as pessoas falam comigo, cara, para tudo, vai dormir. Você está enjoada, vai dormir. Eu fico meio assim, quando eu estou, né, com sono. Aí eu fui dormir. Eu dormi, quando eu acordei, eu falei, gente, que dia é hoje? Será que está de noite ou de manhã? Sabe aquele sono que você dorme de tarde? Alguém já teve essa experiência, está cansado? Né? Que você acorda assim, meu Deus, é de manhã, de tarde, de noite, não sabe que hora que é. Quando eu acordei, nossa, eu me levantei, tomei um banho e falei, Deus, eu vou te pegar agora. O quê? Eu vou te pegar agora, vou resolver um negócio. Vamos embora. Aquilo me renovou. Ele sabia, ele me conhece. Melhor do que até eu mesma, né? E ele falou, vai dormir, dorme. Eu desliguei o interfone, desliguei o telefone, apaguei, fechei a cortina e dormi. Ele é que guia a gente. Ele conhece o nosso corpo, conhece o nosso limite. Então, que o Espírito Santo seja o guia das tuas emoções. Amém? Ele faça direcionamento na tua vida. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Vamos cantar. Vamos. Aleluia. Glória, honra ao Senhor. E nesse dia, nesse final de semana, você possa estar pedindo a Ele, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, guia as emoções. Achou? Oh, glória. Pode nem se utilizar, porque tá tão frio. Glória a Deus. Aleluia. Tô sabendo qual é, não. Ele liberta nesta manhã, Espírito Santo. Liberta na nossa vontade, Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Pai. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Glória a Deus, aleluia. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Muito bem. Tudo bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu quero, esse sim, acabo cometendo. E eu sei que lhe dão carne e espírito. Em uma
e pra viver a tua vontade. Te conhecer, Quero te conhecer, todo o meu ser, se enche de bondade e reina o Espírito sobre a Você vai pedir, Senhor, liberta-me de mim mesmo, das minhas emoções. É uma luta, amados, não é fácil. Não é fácil. Todo dia você tem que matar um leão. Porque as nossas emoções querem nos dominar. E a gente está vivendo um tempo de uma forte rede social, em que a gente é muitas das vezes dominado pela rede social. Pelo que as pessoas falam na rede social, parece que elas estão falando verdade absoluta, mas é coração enganoso. Não se engane por qualquer coisa, não acredite em qualquer coisa. Vá na palavra, vá buscar em oração. Porque muitas das vezes o coração dessas pessoas são enganosos e nos enganam também. Então você vai comprar uma coisa que não é verdadeira, você vai, sabe, acreditar numa palavra que não é verdadeira. Então é preciso a gente ter o controle das emoções e pedir, Senhor, reina o teu Espírito sobre a minha carne, amém? Coloca a mão no teu coração, eu vou estar orando por você agora. Pai, em nome de Jesus, no poder que há no teu sangue e no teu nome, Pai. Aqui é uma atmosfera, ó Deus, da tua presença poderosa. Tu estás neste lugar. Tu dominas sobre, ó Deus, este lugar. Pai amado, nós queremos, ó Deus, render a tua palavra. Quando a tua palavra diz, Senhor Deus, que nós temos que matar a nossa vontade e reinar o teu Espírito em nós. Pai, é uma luta, como Paulo falou. O bem que a gente quer fazer, a gente não faz. E o mal a gente faz sem querer. Mas nós queremos declarar que quem vai dominar sobre nós é o Espírito Santo de Deus. Pai, mata todo sentimento contrário. Domina as nossas emoções, meu Pai. Eu sei, ó Deus, que há pessoas aqui, o Senhor está falando, que estão, ó Deus, prontas, Senhor, a explodir as emoções. Pai, eu quero declarar agora que elas vão ser dominadas pelo Espírito Santo de Deus, que elas vão ser guiadas pelo Espírito Santo, que elas vão viver em paz, que elas vão olhar para o céu como o Senhor falou comigo naquele dia. O seu pé está na terra, mas o teu coração deve e vai buscar o céu. Meu Deus, nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós nesse tempo difícil, de tantas emoções, de tantos sentimentos contrários. Pai, eu quero te pedir agora no nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração.
Pai, nós queremos repreender todo engano em nós. Nós queremos repreender, ó Deus, todo sentimento contrário em nós. Toda mentira do diabo, de Satanás, dizendo que não vamos vencer, que fomos esquecidos, que há algo ainda, ó Deus, que não aconteceu. Meu Deus, nós queremos declarar que o nosso sentimento, ele está agarrado ao Espírito Santo, e que tudo que o Senhor faz é bom para nós, porque como disse Jeremias 17:7, o Senhor é a nossa esperança, e nós confiamos no Senhor, ainda que tudo esteja contrário, ainda, ó Deus, que haja tantas lutas, mas nós confiamos e esperamos no céu, esperamos no Senhor. Pai, troca o nosso coração. Pai, liberta a gente dos nossos desejos, sentimentos que vão nos levar, ó Deus, à destruição, que vão nos levar à morte. Pai, eu quero declarar agora, em nome de Jesus, levanta a mão para o céu, amado, em nome de Jesus. Eu quero declarar agora que o teu sentimento vai vir do céu. Amém. Eu quero declarar agora no nome de Jesus que você, ao encontrar uma pessoa, vai falar das coisas do céu, que você vai abraçá-la pelo Espírito Santo, que você vai ser um canal para outras pessoas. Aleluia. Pai, nos ajuda, Senhor. A tua palavra diz que aquele que ganha almas para o céu é sábio, e nós queremos ganhar almas para o céu. Eu quero declarar que nós não vamos ficar olhando para nosso umbigo, para nossa vida somente. Nós vamos para a dor do outro, nós vamos, ó Deus, abraçar o outro, nós vamos encher o Espírito, o outro com o teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda, Pai, e tira o nosso eu, a nossa vontade, ó Deus. Pai, nos ajuda a perdoar, a amar, nos ajuda, Pai, a andar uma milha, nos ajuda, Pai, a doar, nos ajuda, Pai, a fazer o que a tua palavra diz, Senhor, dar a outra face. Meu Deus, só isso é do céu, não é da terra. A terra não vai fazer isso, mas nós somos do céu, e nós declaramos, ó Pai, um tempo novo no teu povo, um tempo novo em nós. Pai, obrigada por essa palavra e essa revelação. Nós declaramos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.